Fala bisurados, tô aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é um vídeo diferente, não vou trazer questões e nem slides, tá? Vai ser mais falado, mas é um vídeo que eu senti necessidade de gravar porque houve alguns questionamentos e alguns vídeos que eu tenho aqui no canal, né? Falando sobre a competência da Justiça Militar, tá? Quando eu gravo os vídeos aqui no canal, eu trago o que a legislação prevê, tá? E o que cai nas provas, né? Então, como a ideia do canal tem sido direcionada para a resolução de questões dos concursos, eu trago o que o concurso vai cobrar, certo? Mas senti essa necessidade porque esse assunto surgiu nos comentários aí, houve um diálogo, houve uma discussão sobre o assunto, então eu precisei gravar esse vídeo, eu senti necessidade de gravar esse vídeo para explicar essa questão da competência da Justiça Militar, tá? Então, pela conformação normativa, ou seja, pelo que existe positivado na lei, pelo que a legislação prevê, tá? A competência da Justiça Militar, beleza? Ela vai ser atraída se houver o preenchimento das hipóteses do artigo 9º lá do Código Penal Militar, tá? Então, o artigo 9º do Código Penal Militar, ele diz o que são os crimes militares, quais são os crimes militares e quais são as situações em que vai existir a ocorrência do crime militar, tá? Só que é o seguinte, existe uma linha jurisprudencial, tá? Existe um entendimento jurisprudencial, isso é um entendimento dos tribunais, tá? Um entendimento dos tribunais, de que em situações, por exemplo, quando ocorre um crime de militar contra outro militar, tá? Se a gente pegar a disposição normativa do artigo 9º, inciso 2, a linha A do Código Penal Militar, tá? Vocês vão ver que é crime militar ou aquele crime praticado por militar contra militar, ponto, tá? Ponto. Não interessa em que local, não interessa em quais condições, tá? É isso que diz a lei, beleza? Mas os tribunais, tá? Os tribunais têm adotado o entendimento de que, para que se configure o crime militar e, consequentemente, desafie a competência da Justiça Militar, aquele crime que foi cometido pelo militar contra o outro militar, tá? Há uma necessidade de que, aquele autor do crime, aquele militar que comete o crime, precisa saber que aquela vítima é também um militar, tá? Ele precisa ter essa consciência de que aquela vítima também é um militar. E também, uma outra condição, é de que aquele crime tenha sido executado, tenha sido perpetrado, aquela conduta criminosa tenha sido praticada em uma situação que envolva essencialmente a atividade militar, tá? Uma situação que envolva essencialmente a função militar daquele autor do crime, tá? Seja um policial militar ou seja um militar das Forças Armadas, tá bom? Então, se aquele crime não preenche esses requisitos, os tribunais, tá? Isso é um entendimento dos tribunais, um entendimento jurisprudencial, de que não desafia, portanto, a competência da Justiça Militar, ou seja, esse crime não vai ser julgado pela Justiça Militar, porque ele nada tem a ver com a essência militar, com a essência policial, né? Vamos trazer o exemplo para a Justiça Militar Estadual, então não seria um crime que seria julgado pela Justiça Militar, tá? Mas isso, pessoal, é um entendimento jurisprudencial, tá? Como a tua prova, geralmente as provas de concurso cobram a legislação, o que a lei diz? Segundo o artigo 9º do Código Penal Militar, é crime militar, ponto. O crime que é praticado por militar da ativa contra militar da ativa, certo? Tá? Certo, porque a legislação não traz essa condição, tá? Diferente das outras alíneas, se você pegar a linha B do inciso 2 do artigo 9º, você vai perceber que é crime militar o crime praticado por militar da ativa, tá? Contra reformado, da reserva ou civil, em lugar sujeito à administração militar. Então você já começa a perceber que no decorrer das alíneas do inciso 2 do artigo 9º, você consegue perceber um certo condicionamento, ou seja, só vai ser crime militar se for praticado em lugar sujeito à administração militar, entendeu? Então a gente já começa a perceber alguns direcionamentos, diferentemente da linha A. Se você pegar a linha A, a letra fria da lei, né? Nua e crua do jeito que ela está lá, é crime militar
Se for militar, contra militar. É crime militar, vai para a competência da justiça militar, tá? Isso é a conformação normativa, mas, reforçando mais uma vez, a jurisprudência, os tribunais superiores, tá? Principalmente o STJ e o STF, tem esse entendimento, tá? Inclusive já choveu, já caiu muito HC no STF e no STJ para modificar essa competência. Então, foi militar contra militar, foi lá para a justiça militar. Então, o advogado entra com HC para que saia da competência da justiça militar e vá para a competência da justiça comum. Por quê? Justamente por causa desse entendimento. Se aquele crime não foi praticado numa situação que envolva a atividade militar, que envolva essencialmente a função daquele militar, daquele policial ou daquele militar das Forças Armadas, não há que se falar em competência da justiça militar, tá bom? Esse é o entendimento jurisprudencial. Então vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, temos lá 2 policiais militares, tá? Ou pode ser 2 militares das Forças Armadas também, não tem problema. Estão num momento recreativo, né? São colegas de trabalho, resolvem fazer um momento recreativo lá, um jogo de futebol. Nesse jogo de futebol, esses 2 militares se desentendem, tá? Esses 2 militares se desentendem. E um acaba matando o outro, saca da sua arma ali, efetua um disparo contra o colega e acaba levando ele à morte ali, certo? É um crime de homicídio, correto? Beleza, 100%, homicídio doloso, porque na discussão ali ele teve a intenção de matar aquele colega, tá? Seria da competência da justiça militar o julgamento desse crime? Pela lei, sim, tá? Pela lei, sim. Por quê? Porque a lei não faz distinção. Se é em qual local, né? Se é local sob a administração militar ou se é local patrimônio da militar ou se é em situação de atividade, de serviço ou não, a lei não faz essa distinção. Mas os tribunais têm firmado esse entendimento que não seria, tá? O julgamento desse militar nesse jogo de futebol que cometeu o crime de homicídio não seria da justiça militar, seria da justiça comum. Por quê? Porque eles estavam num momento que não englobava a atividade militar deles, não englobava a função de policiais que eles são. Tá? Eles estavam num momento recreativo e aquele crime nada tem a ver com a atividade policial deles. Tá? Então, de certa forma, é um posicionamento correto, é um entendimento correto de competência, né? Porque se não desafia os valores da justiça militar, não, né? Se não desafia os valores da hierarquia, disciplina, pundonor militar, enfim, todos esses valores militares, não há que se falar, então, em especialidade do julgamento, né? Então ele pode ser julgado pela justiça comum tranquilamente, tá? Mas de novo, pessoal, isso é uma conformação jurisprudencial, tá? Não é uma conformação normativa. Se a sua prova for cobrar, é crime, se a sua prova trouxer assim, de acordo com o Código Penal Militar, é crime militar aquele praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Ponto. Sem fazer nenhum tipo de ressalva, você vai marcar como correta essa questão, tá? Você vai marcar como correta essa alternativa, tá bom? Porque é exatamente isso que fala a legislação. Se você pegar o artigo 9º, inciso 2, a linha A, você vai ver. É crime militar, tá? Os crimes previstos no Código Penal Militar, na legislação penal comum, quando praticados por militar da ativa contra militar da ativa. Ponto final. Tá? Agora, se a sua prova, que eu acho muito difícil em questões objetivas, mas se a sua prova trouxer a ideia de que é crime militar de acordo com a legislação vigente, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, ou de acordo com o entendimento do STJ, do STF, o crime militar, percebe? Que daí a questão começa a abrir demais e vai ser praticamente impossível você conseguir responder essa questão, tá? Numa prova objetiva. Numa prova oral, uma prova dissertativa, tá? Como eu vi agora nesse recente concurso aí do Ministério Público de Goiás, se eu não me engano, tá rolando o concurso aí, as provas orais, inclusive o YouTube tá postando os vídeos aí, né? Os vídeos estão sendo postados no YouTube. Teve uma pergunta para um candidato dessa daí, quando que a competência da justiça militar vai ser desafiada, entendeu? Então, nesse ponto, esse candidato poderia trazer à tona esse entendimento jurisprudencial, entendeu? Só seria da competência da justiça militar, tá? Se aquele crime foi praticado com a intenção, né? Com uma intenção eminentemente da intenção não, né? Mas com uma situação em que realmente envolva a atividade policial militar, que envolva atividade militar das Forças Armadas, tá bom?
Então esse é o entendimento jurisprudencial, tá? Letra fria da lei é o que está no artigo 9º do Código Penal Militar, tá bom? Não tem como fugir disso se a gente for falar numa prova objetiva, tá? Então, muita atenção com esse ponto, tá? Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre a competência da Justiça Militar Estadual, onde eu trago a legislação e digo isso, tá? Que é crime militar, se for praticado por militar contra outro militar, é crime militar, tá bom? Porque eu entendo que na tua prova vai ser cobrado o que a legislação prevê, tá bom? Esses entendimentos jurisprudenciais, essas construções, elas vão acontecendo conforme o tempo vai passando, tá? É importante fazer essa ampliação, essa interpretação da legislação, tá? Mas para fins da prova objetiva, o que a tua banca vai cobrar, tá bom? Se por acaso você tem uma banca que cobra jurisprudência, que cobra posicionamentos, que cobra julgamentos, tá? Aí você tem que ficar esperto com esse detalhe, tá bom? Mas é muito difícil você encontrar uma banca que vai cobrar um posicionamento específico, tá? A banca vai cobrar posicionamentos de tribunais geralmente sumulados, tá, pessoal? Então esse entendimento que eu estou falando para vocês aqui não tem nenhuma súmula sobre isso, tá? Isso é um entendimento, é uma ideia que surgiu na verdade e que já ganhou força e tá aí, tá vigente, tá? Mas não tá sumulado, então presta atenção nisso. Geralmente a tua prova, ela vai cobrar um entendimento sumulado, o que o tribunal entendeu sobre aquilo, ele editou uma súmula e a tua banca vai em cima dessa súmula. Por quê? Porque ela já tá positivada, a súmula tá aí, tá no mundo jurídico, tá? Tá funcionando, tá vigente. Beleza? Então, presta atenção nesse detalhe, tá, pessoal? É importante isso aqui, talvez possa ser uma espécie de errata aí dos vídeos que eu já tenho no canal, tá? Mas, de novo, explicando, né? A ideia do canal é trazer um entendimento de acordo com o que o concurso vai cobrar de você, tá? De acordo com o que as provas trazem para você, beleza? Então, até hoje, tá? Até hoje, não vi nenhuma prova de concurso, nenhuma dessas questões todas que eu resolvo aí, que eu olho, que eu pesquiso, nenhuma trazendo esse entendimento, tá? De que a Justiça Militar Estadual ou Federal, Justiça Militar da União, só vai julgar se tiver nessas condições, né? Se a vítima, se o autor sabia da condição de militar da vítima, né? Ou se aquele crime foi praticado numa condição que envolve essencialmente atividade militar, tá? A banca vai cobrar o que a lei especifica. Tá? Então é importantíssimo fazer esse destaque aí, tá beleza? Essa ideia surgiu porque é de uns comentários que foi num dos vídeos do meu canal aí. Um colega aí abriu essa discussão, tá? Porque ele trouxe um exemplo de que a justiça comum que julgou um crime de um soldado da Polícia Militar contra outro soldado da Polícia Militar, tá? Justamente por causa desse entendimento que aquele crime não desafiou a competência da Justiça Militar porque aquele crime não tinha nada a ver com a atividade militar, a atividade de policiais que eles tinham, tá? Então foi para a Justiça Comum, beleza? Mas de novo, isso é uma conformação jurisprudencial, tá? A legislação, tá? O artigo 9º do Código Penal Militar, que é a legislação onde a gente se baseia para saber, para definir se um crime é militar ou não, não faz nenhuma distinção de local, tá? De lugar, de tempo ou de situação, beleza? A linha A do inciso 2 do artigo 9º diz: é crime militar aquele crime que está previsto na legislação penal militar, na legislação comum e na legislação comum, né? Quando praticado por militar de ativa contra militar de ativa, tá? Pronto. Essa é a conformação normativa. Belezinha? Então, importante deixar esse destaque aí. Um abraço e até a próxima.